Agora sim nós vamos entrar no objetivo principal do vídeo, que é justamente tratar das questões científicas. A área onde muitos cristãos não sabem bem como se posicionar diante de certos questionamentos científicos. Então vejamos o que a ciência séria tem a nos dizer em vários aspectos de diferentes áreas. De um lado nós temos a Bíblia, que nos informa que nós fomos criados pelo Senhor Deus. E de outro nós temos a teoria da evolução, que diz que nós viemos à existência a partir de incontáveis mutações ao longo do tempo. Muitas pessoas têm a tendência de dizer que os seres humanos evoluíram dos macacos, mas isso é um pensamento errado. Só a título de esclarecimento, a teoria da evolução proposta por Darwin não diz que seres humanos evoluíram dos macacos. A teoria diz que seres humanos, chimpanzés, gorilas e talvez orangotangos teriam evoluído de um ancestral em comum, não que o homem evoluiu do macaco. Pegue o postulado básico da teoria da evolução. Ela está baseada em 7 pressuposições, e para variar, nenhuma delas é testável em laboratório. Para validar uma teoria, é preciso ter, no mínimo, uma evidência que seja testável em laboratório, o que não é o caso da teoria da evolução, que é muito mal estruturada, por sinal. Por isso, o próprio nome já diz, é teoria da evolução, não é lei da evolução. Teoria provada deixa de ser teoria e vira lei. É impossível que seres humanos evoluíssem de macacos porque a codificação genética é totalmente diferente. Vamos dar um exemplo bem rápido, bem prático e bem específico. Você tem aí no seu celular, no seu tablet, no seu computador, seja lá onde for, um programa chamado Microsoft Word. E você precisa desesperadamente de outro que você não tem, chamado Adobe Photoshop, para editar suas fotos e postar no Facebook. Como resolver isso? Pegue um vírus e espere até que esse vírus detone o seu Microsoft Word e vire um Adobe Photoshop. Talvez você que trabalhe ou ao menos conheça um pouco de codificação de sistema vai dizer isso é impossível, isso não acontece. E é claro que não, eu concordo, porque nós estamos tratando com informação codificada. Da mesma forma que nós temos no DNA. DNA é basicamente informação genética codificada. Essa história de que peixes teriam evoluído em anfíbios ou em aves, ou seja lá o que for, não existe, isso é impossível. Igual a ideia proposta por alguns cientistas de que peixes teriam evoluído em aves e que as escamas dos peixes evoluíram em penas. Da pena é de uma teoria dessa. Teria que alterar toda a estrutura genética. Isso não acontece. Não existem leis da natureza e muito menos processos naturais capazes de alterar informação genética codificada. Isso não faz sentido nem na área da genética, nem para quem tem o mínimo de sanidade mental. Vida foi criada, pronta, complexa e funcional. Eu acho que esse pessoal assistiu ou tem jogado demais Pokémon e tem tirado essas ideias de lá. O que a ciência tem apresentado em termos de evolução humana? Porque tudo que tem se trazido não tem se encaixado. Um dos fósseis de hominídeos mais famosos é o fóssil da Lucy, uma Australopithecus afarense. Aqui nós temos o esqueleto que está exposto no Museu de História Natural de Nova York. Aqui ao lado nós temos o crânio da Lucy e ao lado um crânio de um chimpanzé. Os dois são idênticos, não só na aparência, mas no material genético. E isso já foi provado através de uma publicação científica no jornal American Anthropology, volume 60 de 1983, uma das revistas científicas mais conceituadas no mundo. E nela já foi provado que a Lucy não é antepassada do ser humano, e sim uma espécie extinta de chimpanzé. Mesmo assim, continua no Museu de História Natural de Nova York sendo ensinado como um antepassado do ser humano. E não somente ela, como todos os neandertais. O Dr. René von Zitter, que foi um dos principais pesquisadores de neandertais, foi citado na revista Nature, de 25 de agosto de 2004, onde ele confessou ter cometido fraudes, uma delas referente à datação com carbono 14 de um crânio de um neandertal que ficou conhecido como o crânio de Paderborn, datado com 27 milhões de anos. Ele confessou ter pego esse crânio da tumba de uma pessoa que morreu em 1750. Em outras palavras, os neandertais estavam caminhando na Europa há menos de 250 anos atrás. Daqui a pouco nós vamos tratar um pouco da questão das datações, mas para não desviar do foco. Outra coisa interessante que aparece nessa mesma publicação da Nature é o comentário do Dr. Chris Stinger, um dos maiores especialistas em neandertais. Ele deu a seguinte declaração: o que foi considerado a maior peça de evidência demonstrando que os neandertais viveram no passado no norte europeu acabou de desabar. Nós teremos que reescrever a pré-história. A evidência mostra que tudo aquilo que foi e vem sendo ensinado nas escolas e tomado por verdade tem que ser reescrito.
E baseado em tudo isso que a ciência vem mostrando, a pergunta que fica é: quantas vezes terá que ser reescrito? Somente a título de conhecimento, vamos tratar um pouco a respeito dos métodos de datação e do registro fóssil. Os métodos de datação que têm sido utilizados estão baseados em pressuposições questionáveis, em escalas parciais. As idades medidas são relativas e não absolutas. A própria datação feita pelo carbono 14 aponta para uma formação do registro fóssil recente e simultânea. As duas propostas básicas que os evolucionistas tomam como base, tanto para a datação quanto para a evolução da vida, as duas são duas fraudes. E isso é fácil de evidenciar usando a própria metodologia deles. Mesmo assim, são as bases do raciocínio evolucionista. Quando eles pegam alguma coisa para datar, por exemplo, uma rocha, eles medem a quantidade de elemento químico que não se desintegrou dentro da rocha. Por exemplo, se mede as proporções de urânio e chumbo. Pega-se essa quantidade e determinam através de um modelo que é totalmente questionável que quantidade X equivale a 100 milhões de anos. Se as proporções são diferentes, se há mais chumbo do que urânio, seria um pouco mais antigo, porque o urânio vai se deteriorando e virando chumbo. Chumbo é o resultado da desintegração do urânio. Quanto mais chumbo tiver, mais antigo é. O problema é o tempo que eles estipulam para que essa deterioração ocorra. Mas como a teoria da evolução precisa de bilhões de anos, então está aí os bilhões de anos. Outro método muito utilizado é o método do carbono 14. A formação do isótopo de carbono a partir do nitrogênio tem a decomposição, o decaimento do carbono em nitrogênio de novo. E eles calculam a idade de alguma coisa a partir da meia-vida do carbono 14. Por exemplo, imagine pegar 500 gramas de carbono 14 e armazenar dentro de algum recipiente. Teoricamente, segundo eles, se nós esperarmos 5.730 anos, lá dentro vai restar apenas a metade da quantidade inicial de carbono 14. O restante teria se transformado em nitrogênio. Se esperarmos mais 5.730 anos, a outra metade iria se desintegrar também. Esse é o conceito do que eles chamam de meia-vida. É o tempo que um elemento químico leva para atingir a metade da sua massa. Então, o que acontece? Na nossa atmosfera tem nitrogênio. A radiação do Sol penetra na atmosfera, passa pelo campo magnético da Terra, bate na molécula de nitrogênio, quebra a molécula de N2, um dos nitrogênios é bombardeado e se transforma no carbono 14. O carbono 14, uma vez na nossa atmosfera, em contato com um átomo de oxigênio, forma a molécula de CO2. Esse CO2 pode ser absorvido por uma planta, se torna parte da planta por meio do processo de fotossíntese, ou por um animal ao respirar ou quando bebe água ingere carbono 14 junto. Então o animal, quando vivo, tem carbono 14 circulando dentro dele. Quando o animal morre, já não tem mais carbono 14 entrando. E o problema com essa datação é justamente esse. É preciso determinar exatamente quanto de carbono 14 tinha no animal no momento em que ele morreu. Pergunta: como determinar isso? Resposta: é absolutamente impossível determinar isso. É possível dizer quanto de carbono 14 ele tem no momento em que foi achado, mas quanto ele tinha no momento em que morreu é impossível de saber. Aí o que se faz para resolver? Se coloca um número aleatório e através de algumas continhas, levando em conta a suposição inicial, eles dizem que alguma coisa tem bilhões de anos. Eu tenho certeza que você nunca ouviu isso porque eles não noticiam, eles não falam a respeito das divergências e dos problemas que há com as teorias que eles impõem como verdade. Em contrapartida, nós temos outra situação que é a seguinte. Se pegarmos, por exemplo, uma rocha, o urânio dentro do zircão se converte em chumbo, e com isso ele libera um núcleo de hélio. Esse hélio escapa das rochas e entra na atmosfera. Sabendo quanto se tem de hélio que foi produzido nesse decaimento do urânio nas rochas, e medindo a quantidade de hélio na atmosfera, é possível estimar quantas conversões de urânio para chumbo houve. E o que a gente observa na atmosfera terrestre é que se tem 5 partes por trilhão de hélio. Se utilizarmos isso no mesmo modelo que eles usam para calcular a idade da Terra em 4,5 bilhões de anos, utilizando o hélio, é possível obter uma medição muito mais precisa, e nós chegamos numa idade máxima de 6.000 anos. A mesma metodologia que diz que a Terra tem 4,5 bilhões de anos, prova que a Terra tem no máximo estourando os 6.000 anos. E esse é um paradoxo que os geólogos não conseguem explicar, porque para uma Terra com 4,5 bilhões de anos, falta muito hélio na atmosfera. Pergunta: para onde foi todo esse hélio? Eles não sabem explicar. Na verdade, não tem como explicar, porque a mentira não se sustenta por muito tempo.
Mas vamos deixar isso de lado e vamos tratar um pouco do registro fóssil. Primeiramente, o registro fóssil não é nem de longe uma evidência da evolução. Muito pelo contrário, é uma prova de que nunca houve evolução. Seres humanos sempre foram seres humanos e chimpanzés sempre foram chimpanzés. Dentro do registro fóssil, nós não encontramos os chamados elos de transição, ou seja, não existe uma sequência que mostre como peixes supostamente teriam evoluído em anfíbios, e nem como anfíbios teriam supostamente evoluído em répteis. O próprio Darwin disse no seu livro que esse era o maior problema com a sua teoria. Na época, acreditava-se que era porque a quantidade de fósseis era muito pequena, então se tinha pouco material para análise. Hoje nós temos milhões de fósseis que foram encontrados. No entanto, as ideias originais de Darwin, desses supostos elos de transição, continuam faltando. O registro fóssil não favorece a teoria da evolução. Pelo contrário, o registro fóssil é uma grande evidência para comprovar a criação, porque ele nos prova que seres humanos sempre foram seres humanos, anfíbios sempre foram anfíbios e répteis sempre foram répteis. Quando você estuda o registro fóssil, você encontra peixes, anfíbios, répteis, mamíferos, aves e os demais organismos vivos da mesma forma como se tem hoje. Não encontra o elo de transição e nenhuma evidência que aponte para isso. O registro fóssil nos mostra uma capacidade de variação das formas de vida, uma capacidade inclusive limitada. Tanto é que nós temos registros de inúmeros fósseis de diferentes formas de vida que estão extintas hoje e que não evoluíram para nada, simplesmente sucumbiram, desapareceram da face da Terra. Mais uma vez mostrando que a capacidade de adaptação e variação chegou no seu limite. Não tinha mais como adaptar, não tinha mais como variar, extinção, e não evolução. E só a título de esclarecimento, vamos definir o que seria variação. Ser humano produz o quê? Ser humano. Pode produzir ser humano mais alto? Pode. Pode produzir ser humano mais baixo? Pode. Pode produzir ser humano mais gordo? Pode. Mais magro? Pode. Pode produzir ser humano de cor de pele diferente? Negro, branco, loiro, ruivo? Pode. Isso caracteriza variação e não evolução. Mesmo com pequenas variações, todos continuam sendo seres humanos. Um dos casos mais recentes que saiu por aí foi matéria do Fantástico, inclusive saiu na revista Veja, no G1, é que os chimpanzés agora são nossos irmãos. Como é que eles chegaram a essa conclusão? Foram analisados 97 genes do tipo beta-globine, analisaram o material genético do ser humano e desse tipo de chimpanzé, e chegaram à conclusão de que a semelhança é de 99,4%, portanto a diferença é de apenas 0,6%. Realmente essa é uma diferença muito pequena. Só que nós temos um pequeno probleminha com essa proposta. Nós temos cerca de 30 a 40 mil genes para serem comparados. Quantos foram comparados? 97. Vamos aceitar o que a maioria dos geneticistas tem proposto, que a maioria do material a maior parte do material genético é duplicado. E vamos fazer algumas continhas. Vamos ser bonzinhos ainda e pegar o menor número, para ver se a discrepância com essa proposta fica menor. Vamos pegar 30 mil, que é o número de genes que nós temos, e dividir pela metade, supondo que todos sejam duplicados, o que não é o caso, mas tudo bem. Ainda nos resta 15 mil genes. Destes 15 mil, eles compararam 97. Isso representa 0,65% do total, ou seja, apenas 0,65% de todo o material genético foi comparado. Vamos fazer uma regrinha de 3. Se 0,65% de todo o material genético comparado já há uma diferença de 0,6%, quando nós compararmos 100% de todo o material genético, a diferença seria de 92,3%. O que tem de parecido nisso? Deve ser o branco dos olhos. O elefante, em termos de números, tem a mesma quantidade de genes que o ser humano. Isso significa que os seres humanos vieram dos elefantes? Observe a forma como a coisa nos é apresentada. Como eles manipulam de forma sutil para nos conduzir em uma determinada direção em favor do que eles querem. Por isso é importante analisarmos as evidências. Não comprem a ideia pronta. Olhem, pesquisem. Vamos fazer uma proposta bem simples, mas equivalente a essa em termos de probabilidade e estatística. Veja bem, você sai de casa, não tem bolo de chocolate. Você chega em casa, tem um bolo de chocolate em cima da mesa. Isso você sabe que não é milagre. Alguma coisa aconteceu para o bolo de chocolate aparecer. Vamos desenvolver duas teorias, duas propostas para tentar explicar isso. A primeira delas é que alguém que sabe como fazer bolo de chocolate foi na despensa, pegou os ingredientes na ordem certa, na quantidade certa, colocou tudo num recipiente, levou ao forno por um determinado tempo e eis aí o bolo de chocolate.
A teoria número 2 é que tinha um caminhão de supermercado fazendo entregas passando por perto da sua casa. Quando ele estava passando quase na frente da sua casa, um menino atravessou correndo na frente do caminhão. O motorista pisou no freio, perdeu o controle e capotou. Lá atrás no caminhão tinha sacos de farinha, sacos de açúcar, caixa de ovos, leite, latas de Nescau, fermento e tudo o que você quiser. Os sacos de farinha, de açúcar e tudo mais se romperam. Tinha um cantil pendurado lá, o cantil deu uma pancada, abriu, porque o caminhão estava capotando, e misturou toda essa bagunça aí. O caminhão parou de capotar e pegou fogo. Acionaram o corpo de bombeiros, apagaram o fogo e o resultado foi um bolo de chocolate. Essa é a teoria número 2. A primeira teoria diz que alguém fez o bolo de chocolate. A outra teoria diz que o bolo apareceu por meio de processos naturais e espontâneos. Eu tenho certeza que ninguém tem problema em acreditar na primeira, mas todo mundo acha engraçado a segunda. E fala isso é impossível, isso não acontece. Eu concordo. O problema é que para fazer um bolo de chocolate você usa apenas 12 elementos, no máximo. Uma célula você precisaria de 2 milhões. O bolo, composto de 12 elementos, ninguém acredita que aparece por meio de processos naturais e espontâneos. A célula, que é composta de 2 milhões, eles acreditam. Que tipo de raciocínio é esse? Ninguém que tem um mínimo de sanidade mental pode acreditar numa proposta dessa. Outra coisa interessante é a criação da mulher lá em Gênesis 2. Então o Senhor Deus fez com que o homem caísse num sono profundo. E enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela o Senhor formou uma mulher e levou ao homem. Então o homem disse: agora sim, esta é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Ela será chamada mulher, porque Deus a tirou do homem. O Senhor Deus fez cair pesado sono sobre Adão. Isso é a descrição de um procedimento cirúrgico. O nome disso é anestesia geral. O Senhor retira uma das costelas, preenche o lugar com carne e dessa costela que ele havia tirado, ele faz uma mulher e traz a Adão. Isso não faz muito sentido para a maioria das pessoas. Por que a costela? Isso ficou fácil de ser compreendido nesses últimos anos, porque foi descoberto que as costelas possuem algo chamado medula óssea. E dentro dessa medula óssea é encontrada uma grande quantidade do que nós conhecemos hoje por célula-tronco. A célula-tronco é justamente aquilo que é necessário para poder clonar uma pessoa, um órgão, uma cartilagem ou o que quer que seja. O que faz do relato bíblico ser preciso cientificamente. Não existe nenhuma discrepância com a narrativa nessa parte da criação. Outra coisa interessante é o seguinte: a Bíblia diz que Adão deu o nome de Eva à sua mulher porque ela seria a mãe de toda a humanidade. A doutora Rebecca Lican fez um trabalho fascinante na área do DNA mitocondrial. O DNA mitocondrial é uma parte da informação genética que é passada de uma geração para outra apenas pela mulher, apenas pela parte feminina. Ou seja, você que está me assistindo, nós temos o DNA mitocondrial da nossa mãe. Nós não carregamos nada do nosso pai nessa área. Agora, se pegarmos o meu DNA mitocondrial, o seu DNA mitocondrial e de todas as outras pessoas, todos são iguais. Isso significa que uma antepassada sua foi a mesma antepassada minha, que é a mesma antepassada de todas as pessoas que já passaram pela face dessa terra. Ela colheu amostras de DNA de 147 pessoas espalhadas pelo mundo todo, todos sem ligação nenhuma entre si. Aborígenes da Austrália, pigmeus da África, gente da Sibéria, gente do Oriente Médio, 147 pessoas espalhadas pelo mundo todo. E essas 147 pessoas tinham o mesmo DNA mitocondrial. Isso prova que todos nós viemos de uma única e mesma mulher. Tem implicação religiosa? Não. Um estudo científico, mas passou a ter devido à conotação e ao nome que foi dado. O estudo ficou conhecido como Eva mitocondrial. O estudo completo foi publicado na revista Nature, volume 325, de 1º de janeiro de 1987. Doutora Rebecca Lican, página 31 a 36. Uma publicação científica que comprova a origem do ser humano. Um resumo da publicação pode ser achada facilmente na Wikipédia. E somente a título de esclarecimento, dentro desse conceito, como explicar as diferentes etnias, os negros, os asiáticos, os europeus e tudo mais. Existem vários estudos que têm mostrado que a quantidade de material genético guardado nos nossos DNAs é muito grande. Porém, nem tudo que está lá está ativo. As informações estão lá, só não estão ativas, mas estão presentes. E a capacidade de variação? Veja bem, variação, não evolução. Do primeiro casal, obviamente, foi muito maior do que a capacidade de variação que nós temos hoje. A ciência chama isso de reserva genética. A reserva genética é encontrada em todas as formas de vida.
todos os seres humanos dentro de si têm essa capacidade de variação, que é limitada e não ilimitada. Vamos dar um exemplo bem simples, reto e direto. Vamos pegar, por exemplo, a cor da pele, que é uma parte mais fácil. Em 2015, um casal de etnia negra, os dois tiveram reserva genética suficiente para dar à luz a uma menina completamente loira. Foi feito exame de DNA por parte do pai para ter certeza que realmente era dele e deu positivo. Ela tem o DNA dos dois, tanto do pai quanto da mãe. Embora sejam negros, ainda tiveram reserva genética suficiente para produzir uma filha completamente loira. E esse caso não é único. Embora seja raro nos dias de hoje, ainda há diversos casos documentados por aí. O Dr. Lawrence Lewis e o Dr. Zeke Fishware fizeram um estudo completo sobre essa mulher que tinha o DNA mitocondrial perfeito e constataram que ela deve ter vivido entre 5.500 a 6.000 anos atrás. O nome do estudo, para quem quiser rastrear, é Mitochondrial If the Plot Thickens. Foi publicado no Trend Collagen Evolution, volume 12, de 11 de novembro de 1997, página 422. Outra coisa interessante sobre a criação é lá em Gênesis 1:9. Nos é dito o seguinte: E disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca chamou Deus terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom, que se ajuntem as águas num só lugar e apareça a porção seca. Singular. A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas, mares. Todos os cientistas concordam entre si que no início o planeta Terra tinha um único continente, que eles deram o nome de Pangeia. E esse oceano primitivo, o nome recebido foi Pantalácia. A Bíblia é o único livro com mais de 2.000 anos que já falava sobre isso. Apareça a porção seca, singular, uma porção seca, um continente. E o ajuntamento das águas que o Senhor Deus chamou de mares é o que os cientistas chamam de Pantalácia. Só a título de esclarecimento, antes de continuarmos, é bom deixarmos uma coisa bem clara. As pessoas acham que se fizerem ciência vão perder a fé. Se você perder é porque você nunca teve. Pode partir para a área da física, da química, da biologia, para qualquer uma dessas áreas que ali vai descobrir a grande e poderosa mão do Senhor Deus, aquele que fez todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. A ciência não existe para provar a Bíblia, mas a Bíblia existe para orientar a ciência. Toda ciência devidamente estabelecida e toda a Bíblia corretamente interpretada nunca entra em contradição. Outros probleminhas, que na verdade não são problemas relacionados à criação, é o seguinte. A Bíblia, no capítulo 1 de Gênesis, diz que no princípio criou Deus o céu e a terra. E logo no começo ele diz, haja luz, e houve luz. Você continua lendo e vê que só no dia 4 ele criou o sol, luas e estrelas. Então as pessoas pensam, luz veio antes dos corpos celestes? Veio. Está cientificamente correto. É assim que a coisa funciona. O universo está cheio do que a ciência chama de nebulosas, de gases superaquecidos que emitem luz. Por exemplo, isso que você está vendo aqui são alguns lugarzinhos no universo que você só vê luz brilhando a partir do nada, sem depender de nenhum corpo celeste. A Bíblia está perfeitamente correta na proposta dela. Mas há 50 anos atrás, o pessoal, principalmente do ramo acadêmico, pseudocientistas, davam risada, pegavam alguns trechos da Bíblia para entrar em paradoxo e tripudiar em cima, para dizer coisas desse jeito. Ah, coisa ridícula, sem nexo. Deus primeiro faz luz, depois de 4 dias cria sol, lua e estrelas? Coisa mais sem sentido, ridículo. E eu também acho. Ridículo é o que eles falaram, porque o livro está correto, continua correto. Eles é que estavam errados. Existe muita luz aí fora, sem estrela, ou qualquer outro corpo celeste por perto. Para mim, algo ridículo é acreditar em algo como o Big Bang, a grande explosão que eles dizem ter desencadeado a vida. E pior, chamar isso de teoria científica. Porque o que acontece? Vamos esmiuçar a teoria do Big Bang. Vamos tirar todos os termos científicos, todas as palavras difíceis que esses caras usam e que as pessoas nem sabem o que significa. E vamos simplificar a coisa toda. Afinal de contas, o que é o Big Bang? Bem simples e bem compreensível. No princípio, havia o nada. O nada explodiu e aqui estamos nós. É exatamente nisso que eles acreditam, sem tirar nem pôr. Isso sim para mim é ridículo. Faça essa proposta para o seu filho de 5 anos e ele vai ver que tem alguma coisa errada aí. Você pode pesquisar em livros de física ou até mesmo perguntar
a um físico ou algum cientista, se tiver contato com algum, se no princípio não havia nada, o que produziu instabilidade para que a explosão acontecesse? Porque para ocorrer uma explosão, é necessário que alguma coisa gere instabilidade. O que teria gerado instabilidade para que tudo explodisse, se no princípio não havia nada? E a resposta de todos, sem exceção, é leis físicas estranhas e desconhecidas. Que tipo de resposta é essa? Cadê a evidência científica que comprova isso que vem sendo difundido em larga escala e ensinado como verdade absoluta? Pergunte que leis são essas. E ele vai dizer, não sei, leis físicas estranhas e desconhecidas. Nós ainda estamos trabalhando a respeito disso. Isso para mim é uma piada, isso sim é ridículo. Quer tirar qualquer um deles do sério? Faça a seguinte colocação, a seguinte proposta. Ô seu professor, seu doutor, seu cientista, seu seja lá o que for, eu respeito a sua posição acadêmica, o senhor é muito mais graduado do que eu, tem muito mais estudo do que eu, tem um QI muito mais elevado do que o meu, é muito mais inteligente do que eu, o senhor é muito mais culto do que eu, mas com todo respeito ao senhor e à ciência que o senhor estuda, para poder difundir isso em larga escala da forma como difundem, afirmando que isso é verdade, é necessário que, além de uma evidência científica que comprove o que não tem, é necessário que isso seja testável em laboratório, para que não reste dúvida e seja cientificamente provado. Então façamos o seguinte: eu dou para o senhor um sacão de nada, com um montão de nada dentro. Sabe um sacão, uma sacola, com um montão de nada dentro? O senhor leva esse montão de nada para o seu laboratório e faz com que alguma coisa gere instabilidade e desencadeie uma explosão no meio desse montão de nada e crie o que quer que seja. O senhor consegue fazer isso? Consegue reproduzir isso em laboratório? Se eu lhe der um sacão de nada, com um montão de nada dentro, o que o senhor faz com esse montão de nada que eu lhe der? Então o senhor me desculpe, mas essa proposta é ridícula. E é essa a realidade em que nós vivemos. Uma teoria ridícula dessas é ensinada como verdade absoluta. Só a título de esclarecimento, vamos fazer um exercício simples em cima disso. Pegue o seu relógio. A maioria das pessoas ainda usa relógio, então eu gosto de tomar isso como exemplo. Olhe para ele e pense assim: esse relógio ele foi fruto de uma explosão dentro de uma fábrica japonesa. Você daria risada? Parece absurdo? O universo é extremamente mais complexo e dizem que foi resultado de uma explosão. E misteriosamente as pessoas acreditam. Eles inverteram a coisa toda. Agora explosão constrói coisas. Eu nunca vi explosão construir nada. Pelo contrário, eu vejo destruir. Mas os intelectuais dizem que explosão constrói, cria coisas a partir do nada. Quem sou eu para discordar? Cada um com suas convicções. Eu acho que a ideia deles em relação ao Big Bang é alguma coisa mais ou menos assim. Achou absurdo? Impossível? Então, só em termos de comparação, o ser humano é extremamente mais complexo do que esse helicóptero. E eles dizem que nós somos frutos de uma explosão, e as pessoas acreditam. Você tem ideia da complexidade do ser humano em paralelo com toda a tecnologia conhecida? A mais alta tecnologia de ponta se torna obsoleta quando comparada à complexidade do ser humano. Imagine todas as 3 bilhões 164 milhões e 700 mil letrinhas que compõem o DNA. Todas elas organizadas precisamente. Sabe onde está guardada toda essa informação genética de como fazer você? Vamos pegar, por exemplo, o núcleo de uma célula sua. Ali dentro você vai ter um monte de filamentos, que são esses pequenos fiozinhos do DNA. Sabe qual é o diâmetro desses fiozinhos? 2 nanômetros. O que significa isso? Pega uma régua e ela vai estar dividida em milímetros. Pegue 1 milímetro desse e divida-o em 1000 pedacinhos.
Pegue um pedacinho desse, você tem 1 micrômetro. Pega esse seu 1 micrômetro e divide de novo em mais 1000 pedacinhos. Você vai ter 1 nanômetro. E é dentro disso que está guardada toda a informação genética de como fazer você. Ali dentro tem toda a informação de onde seus olhos serem colocados, sua orelha, cor de cabelo, estrutura óssea, sistema sanguíneo, tudo. Todas aquelas 3 bilhões, 164 milhões e 700 mil letrinhas genéticas, então estão dentro desse fiozinho de 1 nanômetro de diâmetro. Essa complexidade não é fruto do acaso. Leis da natureza e processos naturais não produzem informação genética codificada. A ciência reconhece isso. Então a questão toda é: se toda forma de vida está baseada em informação genética codificada, só é capaz de existir vida através de informação genética codificada, a qual não surge espontaneamente? Processos naturais e leis da natureza não produzem informação genética codificada? Então, como explicar o Big Bang e a teoria da evolução? E como sustentar a afirmação evolucionista de que vida teria surgido por acaso, se informação genética codificada não é resultado de seleção natural?